Olá, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e também pelo Facebook Ivan Fidelis. A todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam de um modo muito especial em suas vidas e que vocês possam sempre estar sensíveis à voz de Deus e à direção do Espírito Santo pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, que Deus continue fortalecendo, guiando, abençoando a vocês e a cada família por vocês representada. Nós estamos juntos mais uma vez para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, sabendo que Deus fala conosco através da sua palavra escrita. Deus fala ao nosso coração de um modo muito especial, de um modo muito individual, quando nós olhamos para a palavra de Deus. Cada um que lê o mesmo texto tem uma perspectiva diferente, porque o Espírito Santo vai concedendo a cada um aquilo que ele quer transmitir de melhor e de necessário para a sua vida nesse momento. Então, esteja sensível à voz do Espírito Santo e, além das palavras humanas, permite que ele fale a sua mente, o seu coração, de um modo íntimo, de um modo muito especial. Nós temos na palavra de Deus, em Atos, capítulo 5, uma história bastante curiosa de Ananias e Safira. Eles são casados, marido e mulher, e a Bíblia relata algo bastante interessante a respeito da vida deles. Então, Atos, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou Pedro: Por que entrastes de acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto ao marido. O que acontece com esse texto? Como interpretar da maneira correta esse texto? O que Deus quer falar conosco através desta história que a Bíblia relata? Será que eu tenho que vender tudo e tudo entregar a Deus? Será que eu não posso dar apenas uma parte daquilo que eu ganho? Eu tenho que realmente entregar tudo para Deus? O que está acontecendo aqui? Por que Ananias morre ao mentir, né, para o Espírito Santo, como o próprio Pedro fala, né? Por que depois a sua mulher Safira também morre? Os dois foram sepultados no mesmo lugar. O que acontece com esse texto? A questão não se trata de valor, não se trata de reter alguma coisa para si, não se trata
de ajudar ou não ao próximo, não é essa questão que está sendo tratada aqui. A questão que está sendo tratada é uma questão de integridade, de fidelidade com Deus e de observar a sua relação de fé e de confiança na palavra de Deus, nos seus cuidados e na direção do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer de modo nenhum que o Espírito Santo habita em nós. Então, nós nunca vamos conseguir mentir para o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que ele esquadrinha nossas mentes e corações, ele sabe o que há de mais íntimo na sua mente, no seu coração, ele sabe o que você está pensando, o que você está sentindo, ele sabe dia a dia, minuto a minuto, ele sabe quais são os propósitos e as intenções do seu coração. Quando Ananias e Safira decidem vender ali aquele terreno e guardam parte do dinheiro para si, a questão não é o dinheiro em si, tanto que Pedro, quando ele conversa com Ananias, o versículo 3, né, do capítulo 5 de Atos, quando ele vai conversar com Ananias, olha o que Pedro fala. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Observe que o apóstolo Pedro aqui está falando para ele que se ele quisesse, ele poderia ficar com tudo, com todo o dinheiro, com todo o valor do terreno que ele vendeu. Ele não precisava levar parte daquele dinheiro e entregar aos apóstolos se ele não quisesse. Porque o que está em jogo aqui são os propósitos e as intenções do coração. Coração puro, uma mente imaculada, uma mente em que tem prazer de estar junto com Deus, seguir os seus mandamentos, seguir as suas prescrições, na confiança que Deus sempre tem o melhor para nós. Quando Ananias e Safira vendem um terreno e os dois combinam de falar que venderam um terreno por um valor menor, para que a comunidade achasse que aquele era o valor real do terreno e, na verdade, eles estavam guardando uma parte do dinheiro, o problema está na mentira, o problema está na falsidade, o problema está na falta de confiança em Deus. Por que acontecia isso nesse tempo? É só nós olharmos o final do capítulo 4, no versículo 32 em diante, que nós vamos entender esse contexto um pouco melhor, o que está acontecendo ali naquele momento. Então, Atos 4, 32, ele diz assim, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Observe o propósito que nós vemos aqui de como era tratado esta comunidade, esses cristãos conversos, que eram muitos. O versículo 32 já começa falando da multidão dos que creram. Então, eram muitas pessoas que tinham aceitado a palavra de Deus, aceitado o sacrifício de Jesus Cristo, aceitado a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Eram muitos. O que eles faziam para poder cuidar uns dos outros, já que neste momento os cristãos estavam sendo perseguidos, tinha dificuldade de trabalho, tinha dificuldade para a sua manutenção de sobrevivência. Então, como lidar com essas questões?
o texto aqui, ele fala que ninguém considerava exclusivamente seu as coisas que possuíam. E ele coloca aí, em particular, os terrenos e as casas. Por quê? Porque são coisas de maior valor. Muitas vezes as pessoas mantêm a integridade com Deus quando os valores são pequenos. O problema é quando os valores crescem, porque daí dentro do percentual que também cresce, existe sempre a tentação de não devolver aquilo que é do Senhor da maneira justa e da maneira correta. Não colocar diante de Deus aquilo que é justo e aquilo que é correto é automaticamente desconfiar do cuidado de Deus, é desconfiar do poder da ação de Deus, é desconfiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E, acima de tudo, não entregar tudo a Deus é uma relação de alguém que realmente, no seu íntimo, ele ainda não entregou a vida. Afinal de contas, aquele que entregou a vida não vai ter problema em entregar dinheiro. Até porque o dinheiro não é para Deus. O dinheiro é para a sobrevivência, para a manutenção do reino de Deus aqui na terra. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nenhum valor financeiro. Quem precisa somos nós. Somos nós que vivemos aqui, somos nós que temos contas a pagar, somos nós que precisamos nos alimentar, dar educação para os filhos, ter uma assistência médica quando necessário. Somos nós que precisamos do dinheiro, mas o dinheiro tem que ser nosso escravo e não nosso senhor. Nós não podemos ter o dinheiro como senhor, porque Jesus mesmo fala a respeito disso. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon, que é o que Jesus cita, que era o Deus das finanças naquela cultura ali naquele momento. Então você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que ter o dinheiro como servo, né? E não como seu senhor. O dinheiro é a maneira em que nós cuidamos uns dos outros, muitas vezes, porque aquilo que está em sua mão é exatamente o que o outro precisa também para a sobrevivência. Aquilo que está na mão do outro também é o que você precisa para a sua sobrevivência. Então, a distribuição financeira com dignidade, com integridade, dentro das perspectivas da ética, da moral, do respeito, é o cuidado do amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa se manter nas suas questões financeiras, mas o outro também precisa. Então, quando você compartilha as suas finanças, você está trazendo as bênçãos de Deus pelo amor cristão que está em você, para abençoar esta outra pessoa que está recebendo. E o outro, que vai também comprar um serviço seu, comprar uma mercadoria sua, comprar alguma coisa sua, aquele também que está trazendo dinheiro para você, ele deve pensar exatamente nisso, que ele está cuidando também de você e da sua manutenção de vida humana, porque aqui ninguém vive sem o dinheiro, mas acima de tudo, ninguém vive sem Deus. Sem Deus, você pode viver dentro da sua escolha de viver aqui no mundo rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as ordens de Deus e a direção do Espírito Santo. Mas mesmo assim, quem faz isso? Mesmo assim, Deus continua cuidando deles e promovendo aquilo que é necessário para a vida deles, com a expectativa de que, em algum momento, ele vai aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, para que seja reconciliado com Deus, para que tenha salvação para a vida eterna. Então, o que Ananias e Safira fizeram aqui é começar a duvidar que Deus realmente estava cuidando,
começaram a duvidar que Jesus iria voltar. Começaram a duvidar se havia mesmo ressurreição ou não. Porque se eles começam a duvidar do poder, dos cuidados de Deus, quando você começa a duvidar de Deus, daí sim você começa a reter o dinheiro. Daí você começa a fazer reservas, começa a fazer poupança para que nos dias das suas aflições e diversidades, as suas dificuldades financeiras, você tenha uma reserva humana para suprir aquilo que você precisa. Se você quer ficar com todo o dinheiro, o próprio apóstolo Pedro, ele fala que não tem problema nenhum. É seu, você trabalhou, você vendeu uma propriedade, você vendeu um carro. Se você quiser ficar com todo o dinheiro para você, é o que o apóstolo Pedro fala que não tem problema nenhum, mas seja honesto com Deus, seja íntegro com Deus, seja sincero com Deus. Não fale para os outros que você vendeu por um valor menor só para que a sua contribuição no evangelho, na pregação da palavra de Deus e na manutenção do reino de Deus aqui na terra, que tudo isso venha de você num valor menor, porque a mentira, ela tem um outro pai que não é Deus. Jesus, ele fala que Satanás, que é o adversário de Deus, que é o diabo, aquele que divide pela dúvida, né? Ele coloca no coração das pessoas esta expressão da dúvida, e ele é o pai da mentira. Então, aquele que mente tem um pai diferente de Deus. Satanás é o pai da mentira, né? Deus é o pai da verdade. E a expressão de Jesus Cristo é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para a história de Ananias e Safira, nós observamos que Deus não espera grandes sacrifícios nossos. Deus não espera que nós peguemos tudo que nós tivermos de valor e vendamos e saiamos distribuindo aí para todo mundo. Deus não espera que nós façamos isso. Deus espera que nós sejamos honestos, que nós sejamos íntegros e que nós não venhamos a tentar mentir para Ele, porque o Espírito Santo que habita em nós sabe qual é a verdade. Deus, na sua onisciência, ele sabe qual é a verdade. Jesus Cristo, na sua divindade, no santuário celestial, ele sabe qual é a verdade. Quando você expressa a verdade te liberta. Agora, quando você conserva o engano, a mentira, a dúvida, então tudo isso, no final, vai gerar morte. E a morte, simbolizada aqui pela morte de Ananias e Safira, que morreram naquele momento que mentiram para o Espírito Santo, está simbolizando que quando nós fazemos isso também nos dias de hoje, nós até podemos não morrer fisicamente, mas espiritualmente nós estamos mortos, porque mentimos a Deus, mentimos a Jesus Cristo e mentimos ao Espírito Santo. Então, que Deus nos conserve com integridade, com fidelidade, que nós façamos aquilo que é correto, aquilo que é justo. Deus conhece os propósitos e as intenções do seu coração. Então, seja sincero, seja honesto, íntegro para com Deus, porque desta maneira Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar te dirigindo, e você sendo verdadeiro, você vai trazer vida para dentro da sua espiritualidade e para o seu lar, para a sua vida conjugal, para todos aqueles que compartilham a vida com você. Então, mantenha a verdade, a integridade, para que Deus continue te abençoando de todas as formas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco a todos que nos acompanham nesta mensagem em tuas mãos.
a cada um deles e a cada família por eles representado, que seja guiado pelo teu Espírito Santo, que sejam convertidos pelo teu poder e que possam ser restaurados pela intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua provisão e pelo privilégio que temos de contribuir financeiramente para a manutenção do teu reino aqui na terra. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.